palavra, que o Senhor abra o meu coração e abra o coração de cada um dos irmãos aqui nessa noite, Pai. Que nós possamos ser edificados pela Tua palavra, que nós possamos ser exortados pela Tua palavra, que nós possamos, Deus, ser transformados pela Tua palavra, Pai. É a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amados, nós vamos fazer um acordo aqui, tá certo? Se os irmãos quiserem fazer um acordo comigo, vou fazer um acordo aqui com os irmãos. Eu li um texto, os irmãos talvez fiquem até meio assustados, assim, pastor, leu o capítulo 23 inteiro, é 39 versos, o culto vai terminar meia-noite. Não se preocupe, vou fazer um acordo com os irmãos, eu vou ser o mais objetivo e conciso que eu conseguir ser. Mas os irmãos vão fazer um acordo comigo também, que os irmãos vão prestar atenção, não porque sou eu, mas prestar atenção na palavra de Deus, aquela vontadezinha de beber água, de ir no banheiro, de dar um rolezinho ali fora por qualquer motivo, a gente se segura aí, tá certo, queridos? E eu gostaria que no acordo com os irmãos mantivessem as Bíblias abertas, tá bom? Mantenha a sua Bíblia aberta. Nós lemos um texto grande, não vou me ater aos detalhes de todo o texto, porque realmente não seria possível. Gostaria de, hoje com os irmãos, nos ater especificamente a 3 versos, mas para que a gente pudesse entender, então, todo o contexto em que Jesus fala esses versos, a gente leu todo o capítulo. Irmãos, eu gostaria de compartilhar com os irmãos e que nós meditássemos nessa noite. Daniel, me ajuda aqui com aquele pedestal, que eu tenho a tendência a abaixar a mão, e quem depois o pessoal do som fica brigando comigo, pastor, o senhor abaixa a mão, e aí o senhor está falando alto, mas a gente não está ouvindo. Então o pedestal me livra aí desse vício. Queridos, eu gostaria de compartilhar com os irmãos essa noite sobre 3 sinais de uma religiosidade vazia. Presta atenção, 3 sinais de uma religiosidade vazia. O texto do Evangelho de Mateus capítulo 23, como nós lemos, tem muito mais do que 3, tá certo? Mas nós vamos nos ater, nós vamos nos ater a 3 para a nossa fixação, para o nosso entendimento, olhando então para esse sermão de Jesus, após já ter entrado na cidade de Jerusalém, está aproximando-se o dia em que ele seria então preso e crucificado. Obrigado. Que ele seria preso e crucificado, ele profere então o sermão do capítulo 23, depois logo em seguida no capítulo 24 vai proferir um sermão acerca do dia da sua vinda, que é o capítulo 24, mas olhe para a sua Bíblia, o capítulo 23 começa dizendo o seguinte: então Jesus falou às multidões e aos seus discípulos. Então Jesus está neste momento cercado de muita gente, e ele fala agora às multidões e fala também aos seus discípulos que estavam junto dele. E é interessante que Jesus agora ele vai focar a sua fala, ele está falando às multidões, mas ele vai se referir especificamente a 2 grupos, o grupo dos fariseus e os escribas. Ele fala no verso 2 o seguinte: na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e fariseus. Vamos lá, queridos, quando Jesus ele está proferindo esse sermão, vamos pensar aqui que o Novo Testamento ele não está escrito, ok? A história do Novo Testamento, a história relatada nos Evangelhos está acontecendo. Então, aqueles não têm escrito o Novo Testamento. O que se há escrito como palavra de Deus, como lei de Deus, é o Antigo Testamento. Tá certo? Que Jesus vai se referir tantas vezes nos Evangelhos como a lei de Moisés. Tá? Então, porque Moisés é o intermediário onde qual Deus entrega os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Mas nós podemos entender aqui a lei de Moisés como todo o Antigo Testamento. E aqui Jesus fala então que os escribas e os fariseus, eles se assentaram na cadeira de Moisés. Quando Jesus fala Moisés, ele está falando da lei de Deus. Ele está falando da lei, das escrituras do Antigo Testamento. E agora os escribas e fariseus agora assumiram então uma posição diante do povo, de ensiná-los a lei do Senhor. E é interessante, então, primeiro a gente entender quem eram os escribas e quem eram os fariseus, para a gente entender o texto corretamente. Os escribas, irmãos, esse nome
era um grupo de homens que eles eram mestres, eles eram versados, eles eram estudiosos das Escrituras do Antigo Testamento. E eles estudavam também os que os rabinos anteriores, né, haviam falado e escrito, e juntaram algumas interpretações e alguns costumes, e formavam o que se chamava na época do Novo Testamento da tradição dos anciãos. E aí então os rabinos, né, que são esses escribas, eles são intérpretes do Antigo Testamento. Eles esclareciam dúvidas que o povo tinha acerca da lei, e eles citavam mestres, rabinos anteriores, famosos ao povo, e as interpretações que eles haviam tido. Os fariseus, amados, eram o maior grupo religioso do judaísmo. O judaísmo, ou seja, a religião dos judeus, a religião dos israelitas, ela era dividida em alguns grupos. E o grupo dos fariseus era o maior grupo, era o principal grupo dentro do judaísmo. Na época do Novo Testamento, eles eram os mais rigorosos, eles eram os mais, vamos dizer assim, conservadores em relação à lei de Moisés, mas aí também juntava a lei, ou acrescentava a lei de Moisés, o que era chamado então a tradição dos anciãos, esses ensinos, essas interpretações que foram se acumulando no decorrer do tempo. Hoje em dia a gente brinca, né, e tal, hora brincando, hora não, a gente fala assim, fulano é um fariseu, né? E fazemos logo uma associação, fulano é hipócrita, porque no texto de Mateus 24, Jesus repetidas vezes chama os fariseus de hipócritas, ok? Mas os fariseus, eles eram um grupo religioso, eles eram um grupo zeloso por suas crenças e por suas tradições. Só que os fariseus também, amados, no Novo Testamento, vai ser o grupo mais ferrenho em se opor a Cristo. Alguns poucos trataram Jesus com respeito, a maior parte deles foram ferrenhos contra o Senhor Jesus. E aí Jesus fala então que na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Eles se assentaram no lugar de Moisés, eles se colocaram na posição de ensinar o povo, de interpretar as Escrituras do Antigo Testamento e de ensinar as Escrituras do Antigo Testamento ao povo. Pastor, o que tem isso a ver conosco? Aqui tem um ponto aqui importante da gente pensar, criar um contato aqui com o texto. Os escribas e os fariseus, eles conheciam as Escrituras do Antigo Testamento, ok? Sim? Ok. Eles se reuniam semanalmente na sinagoga para estudar a lei do Antigo Testamento? Sim? Sim, sim. Aparentemente, os escribas e os fariseus, eles eram pessoas de uma boa conduta, de uma boa índole, de pessoas que a gente olharia e falasse assim, fulano é gente boa, fulano é um cara tranquilo, fulano é isso, fulano é aquilo outro. Sim. Sim? Sim. Agora você não fechou sua Bíblia, porque a gente fez um acordo que você não ia fechar. Olha para o verso 33. Jesus está falando, se referindo aos escribas e fariseus, e diz assim, serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Entenda, amados, aqueles irmãos religiosos ali da época, os escribas e os fariseus, eles conheciam a lei de Deus. Eles sabiam contar as histórias de Abraão, de Isaac e Jacó, dos profetas. Eles conheciam. Eles sabiam contar a história do próprio povo. Eles sabiam dizer, até acrescentando, interpretações e pensamentos e ensinos de outros mestres, de outros rabinos do passado. Eles tinham bastante conhecimento, eles tinham um hábito e um costume de semanalmente estar todos os sábados na sinagoga, onde tinha o tempo específico para ler, os pergaminhos e falar ao povo. E eles eram tidos então como pessoas de boa conduta, eles eram tidos como pessoas irrepreensíveis, eles eram tidos como pessoas bacanas na sua época. Mas aí você me pergunta, mas por que Jesus tem então severas repreensões?
Porque Jesus agora, falando a todo o povo e falando aos seus discípulos, se refere aos escribas, se refere aos fariseus, e agora traz severas repreensões àqueles homens. E aí nós vamos pensar, então, como já disse, sobre 3 sinais de uma religiosidade vazia, que aqueles escribas e fariseus eles tinham. E que nós vamos olhar como a Bíblia é viva, a palavra de Deus é viva e eficaz, ela não está presa apenas àquele momento, mas a lição do texto bíblico é trazida para nós nos dias de hoje, é aplicada em nós pelo Espírito Santo do Senhor. Então, essa palavra que é viva, ela é trazida a nós, e nós vamos pensar então, já que aqueles homens, mesmo tendo tanto conhecimento da lei do Antigo Testamento, mesmo tendo o hábito de se reunirem, estarem juntos para estudar essa lei, mesmo tendo uma aparência de boa índole, de boas pessoas, sofreram severas repreensões de Jesus. Nós vamos pensar em nós, porque eu acredito que nós também conhecemos a lei de Deus, amém, queridos? A gente conhece a história bíblica, a história contada pelas Escrituras, amém? Amém, não? A gente não conhece, não? Os irmãos ficaram meio assim, isso é pegadinha, não vou falar amém, não. Nós nos reunimos com uma certa frequência, e estamos juntos com o intuito de estudar a palavra de Deus, amém?